Graça e paz para todo mundo! Pessoal, hoje eu vou contar uma história triste. Mas não chora não, porque o final é feliz. Você sabe, né? No final tudo acaba bem. E se não tiver bem, é porque ainda não é o final. Então, era uma vez um cara que ao nascer perde a mãe. E começa a crescer com esse rótulo. Você matou sua mãe. Ela morreu quando você nasceu. O pai dele fica com raiva do menino e não quer cuidar dele. Contrata uma babá para fazer isso. O tempo todo quem dá atenção e faz as coisas é uma babá. Com 5 anos de idade, esse menino recebe a notícia de que o avô e o pai dele foi para uma guerra. Morreram lá durante uma batalha. A babá se desespera com essa notícia. Pega o menino, põe no colo e sai correndo para fugir, tentar salvar a vida desse menino, pois era assim que funcionavam as coisas na época em que se passa essa história. Matava a família toda. Mas por que isso? Porque esse menino era neto de rei e filho de príncipe. Na fuga, a babá deixa o menino cair, ele quebra as 2 pernas e fica aleijado. Imagina que ele quebrou as pernas, a medicina não era tão avançada nessa época. Então esse menino cresce assim. Ele que seria rei um dia, agora vive longe, na terra do esquecimento, sendo carregado até hoje. Triste, né? Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Essa história aconteceu mesmo. Trata-se de Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul, que pela regra, o próximo rei depois de Saul seria Jonatas, logo em seguida seria Mefibosete. Com esses acontecimentos, a vida do Mefibosete se desmoronou de tal forma que a babá se viu obrigada a viver com ele num lugar chamado Lo-debar. Lo é um advérbio de negação, debar significa pastagem. Então, é um lugar ruim de pastagem, uma terra árida, a terra do esquecimento, como era falada por eles. E em 2 Samuel, capítulo 4, verso 4, fala do que eu estou falando aqui. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul, as notícias de Saul e Jonatas vieram de Giseel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu o quê? Apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. Seu nome era Mefibosete. É essa a história que eu estou contando. Quem assume o reino depois da morte de Saul e Jonatas é Davi. Depois eu posso até explicar porque foi Davi que assumiu esse reino. É uma história boa de contar também, mas eu falo isso numa outra hora. O que a gente precisa saber agora é que Davi tinha uma aliança com Jonatas, porque Jonatas já havia cuidado de Davi em outra oportunidade, quando salvou ele de uma emboscada da família dele. Mas como eu disse, essa é uma história que eu posso contar uma outra hora. 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 3 a 4, fala o seguinte: E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. E o rei falou: Vai buscar, traz esse menino aqui para mim. Ziba foi, buscou Mefibosete e ao chegar se prostra diante do rei. E Davi diz, no 2 Samuel capítulo 9, versículo 7, Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonatas, o teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então, gente, o que eu quero lhe dizer hoje é que você não pertence a Lo-debar. Você não está lá. Se você está lá por alguma razão, saiba que existe uma aliança, igual àquela de Davi e Jonatas. Deus poderoso, ele tem uma aliança com você. Ele está comprometido com você. Sabe por quê? Porque você é de uma linhagem real. Assim como Mefibosete, você é filho do rei. E ele tem um compromisso com você. Se você está na terra do esquecimento, nessa terra do abandono, na terra do sofrimento, se você está largado e ferido, saiba que aí não é o seu lugar, pois o seu lugar é na mesa do rei, o seu lugar é com Jesus à direita do Pai. Veja bem, a última frase de Jesus na cruz me choca muito, porque diz o sim. Ainda diz o seguinte, Jesus fala, Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por que ela me choca?
Porque em nenhum outro versículo dos 4 evangelhos, se você procurar, Jesus chama Deus de Deus. Todas as vezes Jesus chama Deus de Pai. Agora, pendurado no madeiro, em agonia, ele muda. Por que ele faz isso? Eu vou te explicar com a visão do palhaço, com a minha visão. É porque naquele momento, Deus estava adotando uma nação. Deus estava adotando você e eu. E Jesus disse, Deus meu, para que você possa hoje dizer, Pai Nosso, porque Jesus te trocou de lugar com a gente. Naquele momento da história, Jesus troca de lugar com a gente. E Deus convida você agora, neste momento, a sentar-se com Ele, porque o Rei vai agir de bondade com você. Um abraço, pessoal, e lembre-se, você não pertence à terra de Lodebar. Você é filho do Rei. Tchau, tchau.